Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Segundo vídeo aí sobre a parte de projetor de perfil, né? Falando sobre algumas estratégias de medição, né? O colega perguntou aqui no canal. No último vídeo a gente falou sobre questão de circularidade e agora a gente vai falar sobre perfil, né? Para rosca, né? Medição de passo, né? Que ele falou exatamente que estava com dificuldades no que diz respeito a fazer essa medição que não estava ali batendo certo. Bom, aí vale a pena trazer algumas informações, né? Muitas empresas, né, quando vai fazer esse tipo de medição, é muito comum elas trabalharem com gabaritos, né? Já para garantir o alinhamento do objeto, né? Pega esse parafuso aqui, garantir o alinhamento do objeto na mesa, né? Ou seja, garantir que ele fique de fato perpendicular aos eixos, né? Aos eixos da mesa. Então, é muito comum você ter um dispositivo, um gabarito, fazer um alinhamento dele e garantir que o parafuso ele esteja alinhado, né, referente aos dois eixos, né? Mas às vezes é uma medição ocasional, né? Então o que não ocorre de forma constante. Tem algumas estratégias sim que dá para você fazer essa medição. O primeiro ponto é porque quando você vai fixar o parafuso no display, né, do projetor de perfil, né, exatamente onde vai ficar lá a relação, ou episcópica ou diascópica, onde vai ter a ampliação do mesmo, muitas vezes não dá para garantir que ele de fato fique 100% alinhado, né, como eu estava comentando. Né? Então ele pode ficar um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, e isso tem uma interferência muito grande, né, na parte dimensional, né, na parte de medição. Né? Inclusive no próximo vídeo, para a gente fechar essa parte de projetor de perfil, nessa sequência aí de 3 vídeos, a gente vai falar sobre uma questão de medição de espessura que muita gente acaba se confundindo, né? Mas aí a gente vai falar no próximo vídeo. E aí no caso, o que a gente pode fazer, né, para não ter esse problema, independente do alinhamento do parafuso? É exatamente criar uma linha, né, na raiz das roscas, né, na raiz da rosca. Né? Então, exemplo, eu quero fazer a medição aqui do passo. Então, o que é que eu faço? Eu crio uma entidade primeiro, que seria exatamente uma linha. Né? Então, independente de como é que vai estar a posição do parafuso, né, essa linha ela vai ficar de fato alinhada exatamente com o ângulo que o parafuso está ali na mesa, independente da posição dele, com base nos eixos da mesa. Então, exemplo, eu posso criar um ponto, 2 pontos, alinhando exatamente, né, nessa raiz. Aqui ele está bem triangular, né, a gente sabe que fica um pouco ali com um raio, né? Então eu posso fazer esse alinhamento, né, tocar, ou melhor, fazer esse tangenciamento nesses pontos. Por exemplo, vamos supor que a gente utilizou 4 pontos. Então eu posso utilizar o software da máquina, né, até os softwares mais simples, né, fazer um encadeamento para ele criar exatamente o que? Uma linha. Então essa linha ela vai estar alinhada, obviamente, com a rotação qual o parafuso esteja ali posicionado. E aí no caso, feito isso, o que é que a gente pode fazer? A gente pode exatamente clicando alinhando, né, na crista ali do parafuso, a gente pode criar uma linha, né, exatamente fazendo o deslocamento dele com base nessa outra linha criada aqui. Então você vai ter de fato uma nova linha criada ali no perfil da rosca, e aí a gente pode fazer exatamente isso nesse elemento de referência. Né? No caso, né, pegando esse eixo de referência, aí no caso eu posso ficar, exemplo, com 1, 2, 3 linhas e depois fazer a verificação entre, né, a distância de uma linha para outra. Né? Posso fazer a verificação da distância de uma linha para outra e de fato ali saber quanto é que está o passo da rosca, né? Enfim, fazer os cálculos estatísticos ali, levando em consideração ali as variações, mas aí dá para garantir melhor essa verificação. Né? Se você já tem como garantir que o parafuso ele de fato está alinhado, né? Então você pode inclusive fazer essa verificação criando essas linhas para ter uma precisão maior, né, na referência ali da medição do passo. Né? E não só, exemplo, que muita gente faz, vai lá na crista, pega lá outra distância, só que aí pode ocorrer o que? Um ponto está mais acima do que o outro. Então quando você cria a linha, né, e ela já está rotacionada, então independente se o parafuso está um pouco alinhado, ou desalinhado, esse desalinhamento ele vai garantir também, né, que essas linhas elas fiquem ali paralelas, porque você está fazendo uma análise perpendicular, né, ao centro do parafuso e ao flanco do filete. Né? Então eu prefiro fazer essa medição criando uma linha de referência na raiz da rosca e depois de fato uma do topo
da crista do filete, né, para a linha já criada, né, e aí no caso fazendo essa linha a gente fica com a referência ali de ponto zero, deslocando para a mesma. Então é isso. Próximo vídeo a gente vai falar vai ser um vídeo rápido só para a gente falar de uma estratégia voltada à espessura, que muita gente acaba se confundindo também na parte de medição do projetor de perfil. A gente já falou sobre isso, né, em um vídeo passado, né, só que passado já faz um bom tempo aí que a gente fez esse vídeo, mas a gente vai reforçar aí que ainda eu vejo muita gente se confundindo com isso, tá bom? Valeu!